Olá, muito boa tarde. As ideias que fazem o dinamismo de um projeto que nasceu em Palma de Maiorca em 1944 e espalha-se agora um pouco por todo o mundo, estão reunidas num único livro, cuja terceira edição foi apresentada em Portugal. O título, Ideias Fundamentais, diz muito da identidade desta publicação, que vamos agora folhear no diálogo com Francisco Salvador, presidente do Comitê Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade, e Mário Bastos, vogal deste organismo. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estarem neste programa. Começava por lhe perguntar, enfim, vamos às origens do movimento. Que ideia foi esta de Eduardo Bonin, não é, o fundador, de criar este movimento? Ora bem, Eduardo Bonin é um leigo que vivia em Palma de Maiorca, num período em que a Espanha estava assolada por uma guerra civil, a Europa igualmente num período muito conturbado, falemos de 44, portanto em plena guerra mundial, e que Eduardo Bonin, na sua vida de militar, que entretanto tinha assumido, encontrou como uma Europa descristianizada, uma igreja completamente desfasada da realidade do mundo e as pessoas completamente fora daquilo que devia de ser o contexto que o amor de Deus implica. Havia muita prática, muita religião e pouca vida de cristão verdadeiramente. Pouca consistência. Pouca consistência. E então, Eduardo Bonin, aproveitando uma iniciativa da Ação Católica que preparava uma grande peregrinação de jovens a Santiago de Compostela, imaginemos que 1944, a dificuldade que seria certamente em deslocar milhares de jovens a Santiago de Compostela, havia cursos que preparavam líderes para enquadrar esses jovens numa verdadeira peregrinação, mais do que numa deslocação, enfim, fosse onde fosse. E então, com um método que já existia de juntar jovens e lhes falar de um conjunto de verdades, Eduardo aproveitou para, realçando o amor que Deus, através de Cristo, nos tem, e utilizando como método a amizade, e sobretudo, e isso é importante frisar, o método tem a sua base exatamente na amizade entre as pessoas, que é, enfim, o veículo do amor que Deus nos tem e que nós podemos transmitir aos outros, é através da amizade, conseguiu, diminuindo o período de preparação, porque eram aqueles cursilhos, eram de uma semana, condensou, aproveitou e relançou uma nova maneira de preparar as pessoas para um encontro consigo mesmas, um encontro muito especial com Cristo, e um encontro naturalmente com os outros. Que é dirigido especificamente às famílias, Não, é dirigido sobretudo à pessoa. Este livro, aliás, tem uma característica, isto chama-se-lhe a terceira edição, mas na realidade é a terceira redação, porque já houve duas outras redações anteriores, tem vindo naturalmente a sofrer alterações pela evolução dos tempos, mas também pela tentativa de regresso às origens. E neste livro, curiosamente, a palavra que mais vezes aparece, tirando naturalmente aquelas que são do jargão próprio do movimento, igreja, movimento, cursilhos, etc., a palavra mais usada é a palavra pessoa. Os cursilhos dirigem-se à pessoa, independentemente da sua circunstância, independentemente de tudo aquilo que é a sua vida, a sua família, a sua maneira de estar no mundo. Deus ama cada um dos homens, mesmo os mais pecadores, e se calhar até ama os mais pecadores ainda de uma forma mais especial. Mário Bastos, vamos informar quem nos vê e ouve em que é que consiste este cursilho. De forma muito sintética, o que é que acontece num cursilho? Bom, eu diria que um cursilho é um encontro. É um encontro com a pessoa. É um encontro, em primeiro lugar, com a sua própria vida, com aquilo que mais o caracteriza. Portanto, nós não tentamos chegar para além da pessoa. É a partir da pessoa e a partir do seu encontro consigo própria que tudo o resto acontece. Mas a metodologia é de exposição, de conferências? Que metodologia que seguem? O método que utilizamos é um método que tem como início um retiro, no fundo. A primeira noite é uma noite de retiro, é uma noite em que estamos em preparação
desse encontro pessoal, não é? Depois temos 3 fases, que no fundo são os 3 dias, não é? Depois desse encontro são feitos alguns temas, não é? Em que a participação das pessoas é fundamental. Portanto, nós partimos de um testemunho vivencial em que cada um faz parte, ou seja, cada cursilho é diferente um do outro, porque todos nós participamos. Participam aqueles que estão a dar o seu testemunho de vida e participam aqueles que estão ali, no fundo, a participar pela primeira vez. É uma redundância que... É dirigido a cursilhos para homens e para mulheres? Mantém essa identidade desde o início, assim? Sim, os cursilhos começaram em 44 com o cursilho de homens. O primeiro cursilho foi o cursilho de homens, jovens, não é? Começa num chalé de Cala Figueira, que é uma pequena povoação de Palma de Maiorca, em que um grupo de jovens, muito poucos, tem essa iniciativa, não é, de se juntarem para quererem ser mais e irem mais além. Uma coisa muito simples que rapidamente passou para uma continuidade que os primeiros 4 anos foram à média de um cursilho por ano. Chegamos a 49 e temos um momento, para mim, histórico, que os cursilhos dão um salto enorme. Só no ano realizam-se 20 cursilhos. É um momento em que... Já não só em Espanha, acredito. Só em Espanha. Só em Maiorca. Só em Maiorca. Só em Maiorca mesmo. Só em Maiorca. Nesse ano, na Assembleia dos Jovens da Ação Católica, o Bispo Dom Hervás é-lhe perguntado o que é que ele quer fazer com os cursilhos, se é para parar, se é para continuar. Ele diz que não, que os cursilhos são para continuar e que eu abençoo os cursilhos não com uma mão, mas com 2 mãos. E eu aqui diria que a segunda mão é a mão de Nossa Senhora. Porque pela primeira vez a Virgem Peregrina de Fátima estava em terras de Espanha e naquele preciso momento em Maiorca a fazer a sua peregrinação de paróquia em paróquia. E já falaremos também dessa ligação a Fátima, nomeadamente em 2017. A expansão deste movimento depois aconteceu a partir de que altura, então? Esse momento foi um momento de grande expansão em Maiorca, não é? Depois o salto para o continente é muito rápido. O Bispo Dom Hervás é quem abre as portas da Igreja ao movimento, não é? O movimento passa a ter um cariz diocesano e vai de diocese em diocese a ser levado, porque aqueles jovens ficavam completamente deslumbrados com aqueles encontros e com aquilo que a sua vida se modificava. O primeiro cursilho de senhoras acontece em Maiorca, acontece em Tarragona, em 58. Primeiro houve uma experiência de um cursilho na América Latina, mas foi um embrião, mas só 10 anos depois é que aparece o primeiro cursilho de senhoras. Nós já iremos, enfim, com detalhe às ideias deste livro, às ideias fundamentais dos cursilhos. Pedia-vos antes que recordassem a vossa participação num cursilho cristandade, porque aquilo que nós vamos ouvindo, enfim, e mesmo aqui nesta mesa já passaram muitos cursilhistas, referem sempre uma experiência marcante, essa do cursilho. É sempre uma experiência que marca positivamente. O que é que faz às vezes pessoa? Com muitas consequências, como diz o Santo Padre na sua encíclica A Alegria do Evangelho, passa a ser uma complicação maravilhosa. Para outros, com menos consequências. Para mim, teve consequências fundamentais na minha vida. Alterou o seu cotidiano? Fiz o meu cursilho em 1978 e mudei de tudo. Eu tenho a família que tenho hoje, tenho a vida que tenho hoje, tive a profissão que tive durante muitos anos, porque fiz um cursilho. Mudou de tudo, foi? Mudei de tudo. De piloto da Força Aérea passei para um simples funcionário público e de pai de 2 filhos passei a ser pai de 5 filhos e ainda encontrei espaço na minha vida para acolher mais crianças que passaram pela nossa casa e que viveram connosco. Mas isto porquê? Porque, de facto, descobri. Eu fui educado num colégio religioso, um colégio marista, tive catequese durante 5 anos de seguida, todos os dias, e, portanto, tinha a teoria toda, tinha as definições todas na ponta da língua. E, de repente, descobri o quão maravilhoso era a vida dos primeiros cristãos. Eu senti-me transportado às comunidades iniciais da Igreja Católica, nos primórdios, nos primeiros séculos, segundo século, e passei a tentar viver de acordo com essa realidade maravilhosa de me sentir amado
e forçosamente ter que transmitir esse amor através da amizade aos outros. Isso mudou a minha vida completamente. Mas outros têm outra experiência. Aliás, o Mário tem uma experiência completamente diferente. Qual é? Sim, eu venho de uma família muito afastada de Deus e da Igreja, não é? Fui batizado porque o meu avô foi trabalhar para a África, apanhou fora e batizou os netos todos de uma vez. Portanto, todo o percurso da minha vida é um percurso que é feito à margem de Deus e da Igreja, não é? O meu bisavô era anarquista, o meu avô marxista, a minha mãe militante comunista, ainda hoje mantém a sua convicção. Uma família muito bonita, mas sem Deus. Portanto, vivíamos todos os valores humanos de uma forma muito, muito próxima daquilo que eram as revoluções que foram acontecendo na vida. Eu não batizei os meus filhos, não tive um casamento religioso, e há um momento em que a minha mulher quer ir a Fátima. E eu achei um pouco estranho, mas lá fui de fazer de chofer. E é em Fátima que, no recinto do santuário, em que Nossa Senhora se cruza comigo, e aquele momento foi um momento muito importante, porque eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Isto foi o primeiro passo para ir a um cursilho de cristandade. Logo, uns meses depois, sou convidado para um cursilho de cristandade, e aí eu percebi o que é que Nossa Senhora queria e, no fundo, o que é que me queria apresentar. Eu, no cursilho, tive a nítida sensação de que a minha vida fazia sentido, e que eu era importante, e que Deus me queria, não é? E que não fazia... Ao chegar ao cursilho, não sentiu que era um mundo, de alguma forma, estranho? Bom, o momento mais difícil que eu vivi no cursilho foi a primeira noite, de facto. Aquele momento com o encontro com a minha vida, não é? Isso foi trazer tudo ali à luz, coisas umas que eu gostaria de ter vivido, outras que gostaria de não ter vivido, mas que todas elas faziam parte, e fazem ainda hoje parte do astro da minha vida. E foi aí que tudo mudou. A partir daí também tudo mudou. É sempre... Sabe que ninguém se sente mal, e toda a gente passa por esse período de confronto consigo mesmo. Há algum choque. E há algum choque, mas ninguém se sente mal porque os cursilhos são feitos para toda a gente. E aí está, talvez, um dos pontos mais importantes do movimento, é que é um movimento vanguardista. Este movimento apareceu antes do concílio, num período em que não se sequer vislumbrava a hipótese de haver um concílio, e advogava aquilo que, depois do concílio, passou a ser banal. Neste momento, o movimento continua a ser vanguarda, porque tem nas suas raízes, nas suas ideias fundamentais, um número que eu posso ler, mas há vários. Mas diz assim: no cursilho não pode, em princípio, excluir ninguém. Qualquer pessoa pode ser suscetível de evangelização no MCC. Qualquer pessoa com uma adequada preparação pode encontrar-se com o Senhor através do movimento. Também, por através do movimento, qualquer pessoa pode integrar-se numa comunidade cristã para viver o seu processo de conversão. E qualquer pessoa, pelo testemunho da sua própria conversão, pode atuar como agente de transformação do ambiente em que se insere. Não exclui absolutamente ninguém, qualquer pessoa, independentemente das suas circunstâncias. Por isso, quando falava se os cursilhos eram para famílias, obviamente que sim, através da pessoa. Que tipo de famílias? Cada um saberá dizer. Mas que Deus nos ama a todos, ama. E que ama a todos por igual, é verdade. E que todos nós somos chamados a acolher esse seu amor, também é verdade. E, portanto, ninguém se pode sentir mal num cursilho de cristandade. Esta publicação, este livro, representa que ponto de chegada na história dos cursilhos e neste momento em que Portugal preside ao Comitê Executivo? Olha, eu penso que não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E é um ponto de partida importante. Falou na terceira redação, não é? Porque esta redação vai em busca das origens mais remotas do movimento, e exatamente à procura de encontrar o carisma fundacional que Eduardo Borini viveu e que lançou e que teve a expansão que teve no seu momento. Neste momento nós pretendemos que este movimento ganhe ainda mais expressão, que consiga atingir mais que os 62 países onde já se encontra devidamente implantado e que encontre novos rumos noutros países. Vai ao encontro daquilo que é a preocupação expressa pelo Santo Padre através da alegria do Evangelho. E vem muito ao encontro daquilo que é neste momento a atualidade, que é exatamente o sino que está neste momento a decorrer, o sino da família. Nós não temos pretensões de ensinar nada a ninguém, mas vamos explorando novos caminhos. E esses novos caminhos traduzem-se muitas vezes
pela simplicidade, pela normalidade da nossa vida, que é descobrir que Deus nos ama independentemente daquilo que foram as nossas opções. Mário Bastos, até pelo que diz Francisco Salvador, quase poderíamos dizer que há uma ideia fundamental, esta de que Deus nos ama. Deus nos ama, exatamente. Em todo caso, o livro Ideias Fundamentais espelha o que são histórias de vida de muitos cursilistas ao longo destas décadas. Que ideias aqui são apresentadas? Bom, estamos a falar de ideias. Portanto, as ideias levam ao discernimento, levam à criatividade, levam a caminhos, não é? Nós entendemos que contamos com a pessoa, e contamos com a pessoa no seu todo. Não é? A sua vida é toda ela importante. E o que este livro relata é não um método ou uma forma como fazer as coisas, mas sim as ideias que nos podem levar a que as coisas aconteçam. E é isso que aqui nós tentamos relatar. Acontece que as ideias fundamentais, elas durante muito tempo passaram mais por um afastamento daquilo que foram as origens do movimento. E aqui sim estamos a retornar às origens. Há uma aproximação às ideias mais fundacionais dos cursis de cristandade. Eduardo Bonin, naquele choque que teve na sua vida de quartel, percebeu que os homens, bem no fundo, eram todos iguais. Deus tocava-lhes da mesma forma. Era preciso chegar-lhes a essas... que hoje somos muito receptivos à palavra periferia, não é? O Papa Francisco fala-nos também nas periferias existenciais. E Eduardo tocava aí. Tocava na existência da pessoa, tocava nessas periferias existenciais. À nossa volta, temos tanta gente perto, não é? E tão longe de si próprias. E é isso que nós pretendemos nos cursinhos. Nesse encontro com as origens, há ideias novas que se vão... há experiências novas que os cursilhos vão fazendo. Por exemplo, fazer cursilhos mistos. Vai acontecendo em alguns países? Há ideias que se fazem novas. As ideias não são novas. Há ideias que se fazem novas, que se renovam. Este livro aponta para soluções muito concretas relativamente ao aspecto que focou. Eu, pessoalmente, não concordo nada com cursilhos mistos. Há só alguns países onde isso vai acontecendo por dificuldades, muito regionais, muito localizadas, mas, pessoalmente, acho que o cursilho perde dimensão. E perde dimensão não é por uma questão de género. É porque cada um tem a sua maneira de ver as coisas e tem uma psicologia própria. Falar a um homem de Deus e sentir dele a reação direta fica um bocado prejudicada na presença de mulheres. Não é que não possa ser feito, naturalmente, mas a reação de um homem de barba rija que se diz fora da igreja, e acontece com muitos, não diria a esmagadora maioria, mas com muitos dos que passam por um cursilho de cristandade, estão completamente arradados da igreja, da vivência da igreja. E fazer-lhes ter a experiência de um amor vivido na base do amor de Deus, muitas vezes provoca a emoção, a lágrima. Ora, nós, conhecendo a mentalidade de homens e de mulheres, sentimos que os homens se iriam retrair. No caso das mulheres, a sua reserva também é igualmente posta à prova com a presença de homens. E, portanto, foi assim que começou, e julgo que, embora tenha havido já experiências, e em alguns países isso acontece, não é o facto de ter havido experiências que lhe dá valor. E, por isso, nós aconselhamos que os cursilhos sejam para homens, e sejam para mulheres, mas em momentos diferentes. Já temos muito pouco tempo e queria ainda falar de 2017. O que é que vai acontecer em Fátima, Mário Bastos? Bom, vai acontecer uma grande ultreia mundial. O que é que ela celebra? Celebra, em simultâneo, os 100 anos da vida de Eduardo Bonin. Eduardo nasceu a 4 de maio de 1917, portanto, fará 100 anos do seu nascimento. E em simultâneo também, e não é um acaso, pelo facto de nós estarmos na presidência do Organismo Mundial, que é a coincidência de termos também a comemoração dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Isto é juntar estas duas coisas, que no fundo elas sempre estiveram juntas. Nossa Senhora sempre teve com os cursilhos. O primeiro cursilho realizou-se em Portugal, realizou-se em Fátima, não é? E há uma célebre frase que a obra que nasce em Fátima não morre. Mas eu gostaria só de acrescentar um pormenor em relação à questão das senhoras e dos homens num cursilho. É uma questão de condicionalismo. Nós somos condicionados às personagens que representamos na vida. E como nós queremos tocar a pessoa, ela tem que estar livre de qualquer condição de a personagem que representa. Não há homem nem mulher, há a pessoa. E quando esses dois se encontram, dificilmente esse condicionalismo não existe. Acredito que, Francisco Salvador, que esta celebração em Fátima em 2017 seja, enfim, o ponto alto desta coordenação do Comitê Executivo que está em Portugal. Algum outro projeto que esteja em curso? Olha, é assim, deixe-me salientar 2 ou 3 aspectos que ocorreram e que me enchem de satisfação duplamente. Primeiro, por terem acontecido, e segundo, por terem acontecido no momento em que Portugal assume pela primeira vez, e se calhar sabe-se lá quando, porque é rotativo e por 4 anos, e portanto só voltará a acontecer daqui por uns séculos, se calhar. Mas aconteceu várias coisas muito importantes. Sinteticamente, foram aprovados os estatutos do OMCC pela Santa Sé em dezembro de 2014, portanto já na vigência do nosso mandato. Foi aprovado o texto final deste livro Ideias Fundamentais. Pela primeira vez, a edição do livro Ideias Fundamentais foi feita de uma forma universal, uma só editora, um só livro, uma só tradução, igualzinho para todo o mundo, porque em situações anteriores isso não aconteceu. E, finalmente, o grande encontro, a grande ultreia que vai decorrer no dia 6 de maio de 2017. Ainda vão acontecendo outras coisas, nomeadamente um encontro que vai ser, penso que histórico, do movimento em Cuba, onde os cursilhos se realizaram debaixo de alguma clandestinidade e que agora existem. Quando é que será? Será em junho de 2016 e que vai reunir o Organismo Mundial, com o Comitê Executivo e com os grupos internacionais que lá se vão reunir e que irão dar ensejo a que a Igreja de Cuba tenha uma expressão ainda mais visível e mais forte. Por certo que sim, será uma grande oportunidade para isso. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado no programa Eclésia. Felicidades para o movimento. Mais logo pode ouvir o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiser.